Eu sou Leandro, tenho 46 anos, 4 filhos, sou casado já há 19, 18 anos, tenho 2 netos, que é a minha alegria. Trabalho aqui no colégio na parte da manutenção, mas esse é um serviço que eu faço nas minhas horas vagas, porque eu sou pastor de tempo integral na igreja missionária lá do Simeone, e é algo que eu amo fazer. Eu sou um cara extrovertido, alegre, um cara que tem muitos amigos, faz muitos amigos. Esse sou eu, esse é o Leandrão. Falar sobre a minha infância, eu acho que é a melhor coisa. Eu amo falar sobre a minha infância. Eu tive uma infância muito pobre, uma família pobre, de 6 pessoas, morava num cômodo aqui no Jardim Guatemi. Eu era o menino do ferro velho, porque eu morava numa casa que o muro estava escrito ferro velho. Então eu fiquei ali conhecido como menino do ferro velho. Mas para mim foi uma infância muito feliz, muito alegre. Apesar das dificuldades, nunca faltou nada. Eu estudei no colégio Anísio Teixeira, aqui no Guatemi. Tinha muitos amigos ali e brincávamos de tudo. Na nossa época era as brincadeiras, não tinha celular. A gente brincava era de estrela na vacela, de passa-anel. Era algo fenomenal. Futebol, joguei bola há muito tempo. Joguei bola no Botafogo de Ribeirão Preto. Joguei bola na UNAERP. Então meu sonho era ser jogador de futebol. Sempre foi ser jogador de futebol. Mas não alcancei essa meta, mas ainda bato uma bolinha hoje ainda para brincar. Mas a minha infância foi tranquila. Meu pai sempre me ensinou aquilo que eu precisava ser, que era um homem de reto, com caráter, que pagava as contas em dia. Meu pai foi sempre um trabalhador. O exemplo que eu tenho dedicado foi de um homem e de uma mulher que muito trabalhador, muito batalhador, que nunca deixou os filhos faltarem nada. Eu lembro até o dia que eu ganhei minha primeira bicicleta, que foi fantástico para mim, uma bicicleta pequenininha, cheia de pelinho do lado. Mas eu lembro que meu pai trabalhou muito para comprar e foi algo emocionante na minha infância. Mas minha infância foi linda, maravilhosa. A história do menino do ferro velho é porque eu fui morar numa chácara aqui no Guatemi e antigamente era um ferro velho, só que não pintaram ali o muro, continuou escrito ferro velho. Então, como a gente morava numa chácara, num bairro de classe média alta, que é o Jardim Guatemi, mas nós éramos uma família pobre, então pegou o menino do ferro velho. Mas naquela época não tinha bullying, né? Antigamente para nós era gostoso. Meu apelido era Capitão Caverna. Então ninguém conhece pelo nome ali, Leandro. Se perguntar quem é o Leandro aí no Guatemi, ninguém conhece. Mas Capitão Caverna, eles vão falar, vixe, eu tenho 3 irmãs que são mais velhas. Eu sou caçula de 4 irmãos, 3 mulheres. Então nós brincávamos muito, não tinha celular, não tinha computador. A gente brincava de noite, até de madrugada, no meio dos cavalos, no meio dos carneiros. Era fantástico. Tem uma história que, como eu era no meio de 3 meninas, minhas irmãs tinham boneca e eu gostava de brincar com as bonecas com ela lá, porque eu só tinha mulher em casa. E eu acabei fazia roupinha para elas, para as bonecas delas. Era algo fantástico, maravilhoso, era totalmente saudável. A gente montava nos cavalos, nos boi, tirava leite, corria no meio dos bichos tudo lá durante o dia. Era a nossa brincadeira, era isso. O nosso celular era o pé de abacate, o pé de milho, era o nosso celular, era fantástico. Minha infância foi maravilhosa. Na escola, como eu falei, eu era conhecido como Capitão Caverna. Lá eu era o terror da escola, muito brigão, fui suspenso algumas vezes por causa de briga, mas eu sempre fui um bom aluno, não tinha nota baixa, era difícil eu ter nota baixa. Eu reprovei 2 anos, não por nota, eu reprovei por briga, por confusão que eu arrumava mesmo. Professor, eu amava o professor Euclides, que era meu professor de geografia. Ele era fantástico, ele era pequenininho, baixinho, brabo, só que era um cara que eu gostava, que era um cara inteligente demais. Se você for lá no Anísio Teixeira, tem uma caixa d'água lá no meio do pátio e nós disputávamos quem escrevia o nome mais alto na caixa d'água. E eu escrevi na antena, pra você ter uma ideia, o Capitão Caverna tá lá até hoje. Se você for lá, você vê o Capitão Caverna na antena. Ninguém conseguiu chegar até lá, não. A minha infância, eu perdi minha infância rápido, assim, não infância, minha juventude, porque eu casei com 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, eu engravidei uma menina de 13 anos. E foi aí que eu me converti, na verdade. Quando eu engravidei ela, eu entrei num desespero. Com 17 anos, jogava futebol, não tinha um trabalho fixo, mas eu tinha meu trabalho, mas não era um trabalho que era pontual. Eu tive que meio que buscar forças em algum lugar, e foi onde eu busquei, foi na igreja mesmo. Eu me converti lá na comunidade cristã de Ribeirão Preto, lá do pastor Danilo, a convite de um tio da minha ex-mulher, e foi onde eu encontrei Jesus mesmo. Foi no desespero,
buscando força, porque eu não sabia o que fazer. Com 17 tinha nenhum filho, mas eu fiquei 11 anos casado, acabamos divorciando. Hoje já sou casado novamente com a Weslândia, que é a minha vida, e temos mais um filho. Eu tenho 4 filhos, 3 do meu primeiro casamento e 1 no meu segundo casamento. Há 5 anos eu fui enviado lá para a igreja do Simeone, onde eu tenho uma igreja já firmada lá, glória a Deus, que tem crescido muito, e a minha história é essa. A chegar até aqui foram muitas lutas, mas eu dou glória a Deus por todas elas, porque eu só cresci. E quando surgiu o assunto do colégio, eu ainda fazia parte da igreja do Campos Elíseos, e como eu trabalho com obra já faz 27 anos, 28 anos, me chamaram para trabalhar na obra do colégio, para fazer toda a reforma. Lá na Rua Sergipe, quando começou lá na Rua Sergipe, eu fui um dos primeiros a ser contratado para poder fazer a reforma toda lá, e foi o que nós fizemos. Mas eu tô lá antes, mas é gostoso, aqui é família, né? A galera aqui é família, não tem... A gente ama o que a gente faz, e eu sempre falo, eu faço porque eu amo. Quando a gente estava na Sergipe, que tinha lá 80, 90 alunos, o nosso diretor falou que ia começar um colégio na Presidente Kennedy. Eu fui um dos primeiros a chegar aqui quando ele estava cru. Era uma empresa antes aqui, se não me engano era o BB, o Banco do Brasil. E não tinha nada, eram 2 barracão, cheio de sala. Quando eu cheguei aqui, novamente eu pensei, esse cara tá ficando louco, maluco, mas eu gosto dessas doideiras, vamos nessa. Entrei também aqui, comecei a derrubar tudo, quebrar tudo. Começou de um lado, daqui a pouco já estava furando parede, levantando parede de novo, pintando, noite, madrugada dentro. Foi algo... É loucura, sempre foi loucura, mas é algo apaixonante, algo que é fantástico. Você vê depois de tudo pronto e poder falar que você fez parte disso, é isso que me motiva a continuar fazendo. A Presidente Kennedy hoje é linda, né? Maravilhosa. Para mim, um dos melhores colégios. Colégio para mim é qualidade. Eu corro risco até de me emocionar falando da escola, que eu falo, já tenho muitos anos aqui. Eu vi começar com 10 alunos, com 20 alunos, com 30 alunos. Hoje eu já perdi a conta, não sei quantos mais, mas eu creio que tem um número grande. Eu participo com as crianças aqui. Então, para mim, é fantástico mesmo. É algo surreal. Você vê o que era para o que hoje está acontecendo, o que vai acontecer ainda, porque eu creio que isso vai crescer muito ainda, muito mais do que a gente pode pensar. Mas eu tenho um sonho para minha família, que todos eles se formem, tenham família, se casem, que tenham filhos e netos, assim como eles possam participar e ter esse sentimento que eu tenho de ter uma esposa que ama, de ser um pai zeloso como eu sou, e de ter netos maravilhosos, que são algo que mudou a minha vida agora, depois de mais maduro, né? Vou dizer velho, porque eu não estou velho, estou maduro, estou experiente. Ter um colégio com princípios bíblicos, com princípios cristãos, para a atualidade de hoje, eu trabalho muito com adolescentes na minha igreja. Nós temos lá o código ID, que é o culto de adolescentes da igreja. A gente vê a falta que faz o princípio ser colocado na criança, desde criança. A gente vê, a minha igreja fica no meio de uma periferia, quatro favelas, e a minha igreja está no meio, então eu estou na periferia mesmo. Então a gente vê a meninada que chega, é mais difícil inculcar na cabeça delas agora com 16, 17 anos, do que se você começar como no colégio. Eu oro para que um dia todas as escolas, sejam estaduais, municipais, sejam baseadas em princípios cristãos, porque você cria na criança temor a Deus, amor à família, amor à sociedade e o princípio de sonhar, porque muitos lá que não passam por esse processo que tem no Eleve, de crescer, entendendo os princípios de família, chegam lá na frente, elas não querem sonhar mais. Para elas, sonhos não importa, elas vivem cada dia como se fosse aquele fosse o último, e elas entram nas drogas e vão tentando preencher um vazio que existe através disso, bebida, drogas, prostituição. E o Eleve é uma célula para mim que vai salvar muitos desses que poderiam estar perdidos hoje aí, se perdendo no futuro. E daqui vai sair muitos médicos, doutores, advogados, vai sair, porque existe um princípio, uma base, e a base é Cristo. Se a base é Cristo, ele mesmo fala, né? Construiu a casa sobre a rocha, pode vir o que for, que não vai cair. É assim. Eu sou Leandro e esse foi mais um Histórias que Formam Histórias.